Irmãos, abramos nossas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Nós faremos a leitura do primeiro versículo ao versículo de número 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo que fizera Joás, seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fique em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Joás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta de esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Joás e o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Joás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na casa de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e reconstituiu a Judá, depois que o rei descansou com os seus pais. Vamos orar novamente? Senhor, meu Deus, nesse momento, meu Pai, nós somos muito gratos porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos ler a Tua palavra, de podermos buscar a Tua presença, sabendo que o Senhor tem do Teu Espírito em nós para nos iluminar, nos dar, Senhor, capacidade de entender, e é nesse sentido que nós Te oramos. Que o Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, abra a nossa mente, Senhor, nos dê capacidade de ver o que a Tua palavra está a nos ensinar. Nos dê, Senhor, um coração ensinável, para que possamos, meu Deus, encontrar orientações, diretrizes para a nossa vida.
Nós te pedimos isso, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há formas de obediência que parecem até sólidas, mas de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, encontram rachaduras profundas e ruem. Às vezes, nas nossas igrejas, nós somos estimulados a uma obediência que é parcial, de forma que a gente quer escolher que parte obedece, que parte não obedece. Isso não é bom. Nós escolhemos que mandamento é importante, que mandamento não é. O sétimo mandamento é importante. Se quebrar o sétimo mandamento e adulterar, é disciplina. Mas se quebrar o domingo, o quarto mandamento, a gente dá um jeitinho, não é? Não é tão sério assim. Afinal de contas, se você matar e quebrar o sexto mandamento, você vai ser disciplinado e você vai ser levado para a prisão. Mas se falar mal do próximo, quebrando o nono mandamento, a gente dá um jeitinho também, não tem problema nenhum. Nós criamos, meus irmãos, uma cultura de obediência parcial, onde nós escolhemos o que obedecemos. E nós não conseguimos enxergar como isso é perigoso, de como isso tem impactos na nossa vida, de forma que o tempo todo nós vamos estar lidando com a desobediência, e essa desobediência pode escalonar. E se ela escalonar, nós vamos entrar num processo de desobediência muito mais profundo e até de desvio. É isso que nós vemos aqui, um princípio de obediência, uma fidelidade parcial, e uma desobediência final e completa. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um paralelo aqui no meio. A história vem sendo contada sempre com relação a Israel, vocês têm visto isso. Desde Jeroboão, o reino de Israel foi dividido em dois. Nós temos o reino norte e o reino do sul. Um reino é o reino de Israel, 10 tribos, o outro reino do norte, só 2 tribos. O reino do norte está sendo contado aqui pouquinho, mas no geral é o reino de Israel que importa. Vários reis estão sendo contados aqui, mas houve um que chamou muita atenção no reino de Israel, que foi o rei Acabe. Acabe trouxe desgraça para Israel, e nós vimos como essa história terminou nos capítulos anteriores, de como cada um daqueles que o Senhor levantou para combater Acabe, para destruir essa circunstância, o Senhor já levantou e já derrubou também. Lá em Elias, lá atrás, o Senhor disse que ia levantar 3 espadas. Jeú, um rei novo para Israel, Azael, rei da Síria, para destruir também o reinado de Acabe, e um profeta, Eliseu. Eliseu faleceu no capítulo anterior, Azael faleceu no capítulo anterior, Jeú já tinha morrido e os filhos dele já estão morrendo. E aqui do nada, quem está reinando agora é Jeoás, lá em Israel, e do nada agora o texto dá uma pausa para contar um pouco do que está acontecendo em Judá. Porque o que está acontecendo em Judá é importante. Porque Israel está caminhando a passos largos, e em pouco mais de 50 anos, Israel vai ser levado para o cativeiro, mas Judá parece que está melhor. No entanto, desde a junção que houve entre Israel e Acabe, Judá se desmantelou também, e os reis de Judá não estão bem. Lembrem-se que houve uma filha de Acabe que reinou em Israel, Atalia tomou o poder, e com muito sofrimento o Senhor levantou uma criança para reinar em Israel, que foi Joás. O filho de Joás então vai reinar, e o texto vai nos falar justamente aqui no capítulo de número 14, aparece um homem chamado Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Vejam, esse é o filho do rei criança. Esse rei criança foi bom diante do Senhor de alguma maneira, mas se mantelou-se depois. Amazias vai seguir o mesmo processo, de forma que o que nós encontramos aqui, meus irmãos, é um homem que até começa bem no seu reinado, mas se desmantela completamente da metade para o fim. E o motivo é muito simples: obediência parcial. Ele obedece pela metade. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje pela manhã. Uma fidelidade parcial. O que acontece quando a fidelidade ao Senhor ela é parcial? Em primeiro lugar, versículos de 1 a 4. Uma fidelidade parcial leva a uma repetição de pecados antigos. Versículos de 1 a 4. O texto começa nos mostrando quem é Joás, quem é Amazias, com aquela introdução clássica. O nome do pai e o nome da mãe, versículo número 1. No segundo ano de Joás, que é rei de Israel, filho de Joacás, que é descendente de Jeú. Lembram lá atrás? E Deus tinha prometido que Jeú teria 4 descendências. Aqui está a terceira descendência. Joás, ele teve um filho chamado Amazias, e agora ele vai se tornar o 9º rei de Israel. O texto diz que ele era filho de Joás, rei de Judá,
e que tinha 25 anos quando começou a reinar. Começou ainda jovem, não tanto quanto o pai, que ainda era uma criança, e teve até um reinado longo, 29 anos em Jerusalém, quase 30 anos de reinado. O texto faz questão de dizer que era o nome da sua mãe. O nome da sua mãe era Joadã. Isso sempre acontece com os reis de Judá. Não acontece necessariamente com o rei de Israel. Mas todo rei de Judá tem o nome da mãe. Aqui o texto, meus irmãos, então vai fazer aquela introdução clássica, dizendo quem ele é, mas no versículo 3 tem a avaliação. Sempre acontece isso. Sempre que um rei novo é apresentado, o autor do livro faz uma avaliação, e o narrador faz uma avaliação que a gente fica até confuso, porque ele começa dizendo assim, fez o que era reto perante o Senhor. Eita, de Judá não decepciona, não é? Porque todos os de Israel sempre fez o que era mal perante o Senhor, mas de Judá não. De Judá é sempre fez o que era reto perante o Senhor. Então a gente já tem novas expectativas, né? A gente tem expectativas boas. Quando começa o texto assim, a gente diz, olha aí um rei bom. Foi ótimo, graças a Deus, fez o que era reto perante o Senhor. Mas do nada, meus irmãos, o texto para dar alguns adendos, porque tem um mais bem grande aí. Fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi. Nós vimos que existem dois reis que são parâmetros para Israel e para Judá. Davi é parâmetro para Judá, um rei correto, um rei bom. Eles sempre vão esperar um rei que se pareça com Davi. Não que Davi não tenha pecados, mas que Davi foi um homem que foi fiel a Deus, teve seu coração dedicado ao Senhor, e o Senhor abençoou Israel, de forma que Israel prosperou durante o reinado de Davi. Então Davi é sempre o rei perfeito, que obedeceu ao Senhor, que andou nos caminhos do Senhor. E do nada ele diz assim, ok, ele fez o que era reto perante o Senhor, mas Amazias não fez como Davi. Então a gente já fica vendo que existe um parâmetro um pouco abaixo. Tá bom, mas que seja abaixo, mas que seja bom, não é? Porque talvez Davi seja inalcançável, mas se estiver pertinho de Davi está valendo. Mas o texto continua. Porém, segundo tudo quanto fizera Joás, seu pai. E nós já vimos o que Joás fez. Joás, meus irmãos, começou bem enquanto o sacerdote Joiada estava do lado dele. Enquanto o sacerdote estava cuidando dele, ele andava todo certinho, fazendo as coisas. Só deu tempo para o sacerdote morrer. Ele começa a se desviar devagarinho e termina a sua vida sendo assassinado por causa dos seus pecados. Morreu assassinado. O texto então nos diz que, de alguma maneira, já nos lembra que Amazias não vai ter um caminho muito diferente, está vendo? Ele está dizendo, Amazias foi fiel ao Senhor, ele fez o que era reto perante o Senhor, mas não foi como Davi, ele foi muito mais parecido com Joás, ele está muito mais perto de uma herança que ele recebeu do pai, do que de Davi, de quem ele deveria ter herdado de forma correta. Ele não tem inteireza de coração. Ao ser classificado assim, meus irmãos, nos mostra que ele tem uma visão equivocada sobre como é que se deve obedecer ao Senhor. E isso é mostrado, meus irmãos, no versículo número 4. No versículo número 4 diz que ele não retirou os altos. Notem, meus irmãos, que ele tem uma falha aqui grave, que isso vai comprometer a ele mesmo. Ele é conforme o seu pai Joás, porque ele tolera a idolatria. O texto não diz que ele é idólatra ainda, mas o texto começa nos mostrando de que essa tolerância dele com a idolatria vai afetar Israel como um todo. Note que ele está fazendo escolhas, e a escolha dele primeiro aqui é uma escolha política, não religiosa. Ele não está interessado em fazer uma reforma religiosa, ele não está interessado em deixar Israel puro e santo, ele está interessado em manter o poder. E todo político, para manter o poder, ele tem que lidar com todos os tipos de grupos. E, inclusive, aqui ele está lidando com servos fiéis ao Senhor, enquanto está também lidando com idólatras. Então, a gente é aquela coisa, né? Ele acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ele faz um negócio mais ou menos. O texto nos diz que ele mantém os altos, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. A idolatria permanecia. Mais suave, mais periférica, não em Jerusalém, não dentro de Jerusalém, como era antes. Lembra que tinha um poste ídolo lá dentro? Não desse jeito, mas ainda está lá. O povo continua idólatra, dividido entre Deus e os ídolos, e ele faz o quê? Ele mantém as coisas do jeito que estão
numa espécie de permanência das coisas, administrando as coisas como são. Parece um futuro promissor, porque o texto começa dizendo, foi fiel, mas o texto nos mostra o início de um comprometimento, meus irmãos, na manutenção de pecados antigos. Isso é importante destacar, porque em muitos aspectos nós também parecemos promissores, mas guardamos algumas práticas antigas. Nós, de alguma maneira, meus queridos, temos pecados de estimação e mantemos a nossa obediência parcial. Nós gostamos de pensar que estamos caminhando no caminho correto, mas é porque nós miramos só no que nós acertamos, mas nós não olhamos para aquilo que nós erramos. Essa sensação que nós temos muitas vezes de sermos fiéis e de que nossa fidelidade é completa, é porque nós miramos somente nos mandamentos que nós obedecemos, mas naqueles que a gente quebra um pouquinho, a gente diz, não, esse negócio aqui é mais ou menos. Acontece, meus queridos, que quando nós abrimos mão de uma obediência completa e nós não nos preocupamos com isso, isso nos faz com que pecados antigos estejam ainda guardados no fundo do nosso coração. Todos nós, eu e vocês, temos um porão no nosso coração, um quartinho da bagunça, onde a gente esconde as coisas e não mostra para visitas. Todos nós guardamos um lugarzinho no nosso coração, onde nós escondemos alguns pecados que nós gostamos de manter, que nós temos desde a época anterior, e nós continuamos uma obediência parcial, uma fidelidade parcial. E isso é perigoso. Porque quando nós somos fiéis parcialmente, nós costumamos manter pecados antigos. Uma fidelidade parcial, meus irmãos. O que acontece quando a fidelidade ao Senhor é parcial? Nós vimos que uma fidelidade parcial leva a uma repetição de pecados antigos. Em segundo lugar, uma fidelidade parcial distorce vitórias concedidas por Deus. No versículo de número 5 ao versículo número 7, vai nos falar de duas vitórias que Amazias teve. A primeira, no versículo 5, foi justiça sendo implementada. E ainda traz aquele docinho, aquele gostinho doce de obediência. O texto nos diz, no versículo 5, que uma vez que o reino dele foi confirmado, que se estabeleceu e não tem mais inimigos tentando destroná-lo, isso sempre acontecia quando um rei novo estava assumindo ao poder, o texto nos diz que ele matou os servos que assassinaram o seu pai, o rei. Esses regicidas precisavam ser julgados, e foi isso que ele fez. O texto nos diz que Deus deu a ele vitória no fato de que ele agora encontrou quem matou o seu pai, Joás, e agora ia punir esses homens. É bem verdade que nós vimos lá atrás que ele morreu por causa dos seus próprios pecados, mas houve homens que foram usados para ser assassinos aqui. Ele então resolveu fazer justiça. E olha que coisa bonita nos diz o versículo 6. O versículo 6 nos diz que ao fazer justiça, ele resolveu que ele não ia distorcer a justiça, mas ia fazer conforme a vontade do Senhor, e ele estava certo. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Isso porque, meus irmãos, ele diz, porque no livro da lei de Moisés, o Senhor tinha determinado que junto com a justiça, a misericórdia se mostraria de forma que ela não se espalharia de forma descontrolada, como aconteceu com Jeú. Jeú, quando vai matar os inimigos, mata parente, mata vizinho, mata conhecido, ele mata todo mundo que estiver próximo dos inimigos dele. Aqui o texto nos diz que a palavra do Senhor foi trazida à tona, não especificamente o texto do capítulo 24 de Deuteronômio, onde diz que os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem o filho por causa dos pais, mas cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele traz à tona o texto de Deuteronômio e diz assim, ok, é para matar os assassinos, mas os filhos dos assassinos não tem nada a ver com a história. Que coisa bonita, não é? Do nada a gente pensa que está vendo aqui o coração fiel dele, está vendo que ele está obedecendo ao Senhor, está vendo que ele está buscando na palavra instrução, está vendo que ele está obedecendo e fazendo exatamente aquilo que Deus mandou. Mas, meus irmãos, o coração dele está caminhando a passos largos para distanciar-se do Senhor. E o capítulo 14, versículo 7, conta uma história bem curtinha aqui, mas bem curtinha mesmo. Ele feriu 10.000 edomitas do Vale do Sal e tomou a Sela na guerra e chamou o seu nome Joctel até o dia de hoje.
História curtinha, não é? A gente nem sabe. É porque a gente precisa ir para Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 25. Lá você vai descobrir o que estava acontecendo aqui. O texto começa a nos mostrar, meus irmãos, que ele não confia plenamente no Senhor. Que ele pode até ter algumas coisas que ele queira obedecer a Deus, mas que o coração dele desconfia de Deus. Ele tem um plano, ele é ambicioso, e nós vamos ver isso. A sua ambição é de retomar algumas regiões. Quem é que ele está de olho? Ele está de olho numa cidade chamada Selá. Selá era uma cidade de comércio, de passagem, e eles tinham perdido essa região para os edomitas. E ele está pensando em ter um reino muito parecido com o de Davi. E Davi lá atrás governou a região de Edom, porque ele venceu os edomitas e tomou toda aquela região para ele. Ele está querendo tomar a região também. Só que interessante, meus irmãos, no versículo número 5 do capítulo 25 de 2 Crônicas, vai nos dizer que Amazias então fez um censo. Ele fez um censo para descobrir quantos soldados ele tinha à sua disposição. Versículo número 5, faz as contas tudinho, e diz assim: Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefe de 1000 e chefe de 100, por todo Judá e Benjamim, contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Primeiro, a Bíblia proibia, o Antigo Testamento proibia o rei de fazer censo. Lembre que Davi pecou por causa disso aqui, fazendo um censo. Por quê? Porque quando fosse para a guerra, o que é que ele já sabia? Que tinha 300.000 homens para guerrear. Então ele podia confiar em 300.000 homens para ganhar a guerra. Então note que ele já começou a quebrar. Ele está mostrando que ele não confia tanto em Deus assim. Ele precisa saber quantos soldados tem à disposição para ir para a guerra contra Edom. Ah, pastor, mas é só uma desobediência pouquinha, né? Ele usa um negocinho bestinha, né? Até eu faria. Então, quem é que aqui que não começa um negócio e não faz as contas se tem o dinheiro? Na igreja a gente faz isso, né? Será que a gente tem o dinheiro para terminar? E eu digo, gente, começa que termina. Mas, a gente fica desconfiado, né? Prudência, né, pastor? É prudência. Mas olha o versículo 6. Também tomou a Israel a soldo de 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Gente, quase 400 quilos de prata. Ele contratou mercenários. Porque ele achou que 300.000 homens era pouco, podia ser que não desse suficiente. Ele já tem um exército imenso, que se você for pensar lá atrás, o exército de Israel foi diminuído, o exército de Judá foi diminuído. Ele tem um exército bom, 300.000 homens. Mas ele resolveu que precisava de 400, então ele contratou mais 100. Contratou de onde? De Israel, pagou caro, pagou 100 talentos de prata, muita prata. Pagou 100 talentos de prata. Ah, pastor, ele só está sendo ainda mais prudente, né? E o que ele ensina? Ele não ensina a ser prudente mesmo? Então ele contratou mais um grupo novo aqui para ter certeza absoluta. Quem não faria isso, né? E quem sabe assim, conquistando a cidade, ele ia ter de volta esses 100 talentos no comércio e tudo mais. Olha o que Deus faz, meus irmãos. Deus é tão gracioso aqui, que mesmo ele sendo obediente pela metade, fazendo um negócio mais ou menos, Deus ainda manda um profeta para conversar com ele. Deus manda um profeta no versículo número 7, dizendo: rei, não deixe contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isso é com os filhos de Efraim. Deus mandou dizer: por que você foi pegar soldado de Israel? Os soldados israelitas são pagãos, eles são idólatras, eles não servem a Deus. Deus é inimigo de Israel, Deus não gosta de... Como é que você pega os inimigos de Israel e traz para cá? Isso aqui se chama jugo desigual. Está vendo? Ele está juntando gente que é ímpia para lutar com ele, pagando esse pessoal. O profeta diz: não faz um negócio desse. Deus mandou dizer: não junte. Faça o seguinte, versículo 8: vá sozinho. Seja forte, cara. Seja homem. Vá lá sozinho. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Olha como o profeta ameaçou, está vendo? Vá sozinho, porque se você for com esse grupo, Deus é contra os 100, e os 100 vão destruir os 300, então você vai perder a guerra, e Deus é tão forte para fazer ganhar, como Deus é forte também para fazer derrubar, você pode perder essa guerra. O que você espera que ele faça agora? Fiz besteira, não é? Então eu tenho que consertar esse negócio. Realmente não foi uma boa ideia contratar esses 100.000 lá de Israel. Vamos demitir todo mundo, mandar todo mundo de volta, porque não é para se... Não, meus irmãos, você está pensando o quê? Ele vai conversar com o profeta, negociar, versículo 9. Ele diz assim:
que se fará, pois, dos 100 talentos de prata? Veja a cabeça desse cara. Deus está dizendo, não leve esses 100.000 homens, porque senão você vai perder a guerra. Porque Deus é contra esses 100.000 homens. Ele faz, e o meu dinheiro, eu vou perder? Você já fez um negócio desse? De fazer um investimento errado. E Deus dizer, investimento errado, meu filho, desmancha esse investimento. Ele diz assim, e o meu dinheiro? Quase 400 quilos de prata que eu mandei para lá, não vou pedir de volta? Os caras já vieram e eu vou pedir de volta, eu não posso, eu vou perder esse dinheiro. Eu vou perder esse dinheiro. Note que ele não aceita a vontade de Deus, está vendo? Ele tenta negociar. E ele mostra o que ele ama. O que é que ele ama? Dinheiro. Ele ama bens. Ele está pensando, qual é a vantagem? Obedecer a Deus e perder 400? E ainda correr o risco de perder a guerra, porque vou ficar com menos soldados? Ou desobedecer, manter os 100 e ter segurança? O profeta precisa intervir de novo. Olha aí o que o homem de Deus diz no versículo 9. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Deus é esperto, né? Deus é sábio. A palavra do profeta foi, o que é 100 talentos de prata? Deus pode dar mais, não vale a pena. Agora tá bom, porque agora o negócio vai dar certo. O que é que Deus disse? Deixa os 100 para lá, você vai ganhar mais. Aí o que é que ele faz? Agora dá certo. Então, manda esse pessoal de volta. Quero não. O problema é que quando ele manda o pessoal de volta, o pessoal fica revoltado. Os 100.000 ficam revoltados porque quem tinha recebido o dinheiro era o rei que tinha mandado esses soldados para cá, tá vendo? Esse pessoal ia ganhar com base na guerra, então eles ganhavam espólios. Os soldados, eles entravam na guerra, na maioria das vezes, para pegar o que tivesse lá. Então, se ganhasse a guerra, o que ele conseguisse juntar era dele. Então, eles iam para a guerra para juntar dinheiro. Era assim que eles faziam. De repente, o rei manda todo mundo voltar, eles, a gente volta agora de mão abanando. Volta de mão abanando, ficaram revoltados. Primeiro, porque o rei acabou de tirar a oportunidade deles ganhar um dinheirinho. Segundo, quem é esse rei para simplesmente dizer que os filhos de Israel, que os soldados de Israel, Deus não quer? Quem é esse rei para dizer que Deus não quer os soldados de Israel? Ficaram revoltados. Na volta, versículo de número 13, diz assim que esse grupo que Amazias despediu, foram cidade após cidade de Judá, até chegar em Samaria, mataram 3.000 pessoas e roubaram todas as cidades, até chegar em Samaria de novo. Prejuízo, né? Obediência parcial. Mas ele ainda obedeceu mais ou menos. E Deus é tão misericordioso que o texto nos diz que mesmo ele tendo titubeado, questionado, pensado no lucro, tendo com muita luta, tomou a decisão de mandar os soldados de volta, teve consequências e tudo mais, o texto ainda diz que Deus deu vitória para ele. Animou-se Amazias, versículo número 11, foi com o povo, foi para o Vale do Sal, que foi onde Davi teve a guerra também, feriu 10.000 homens logo no Vale do Sal, prendeu mais 10.000, depois levou esses 10.000 por cima do penhasco, matou os 10.000 jogando lá de cima, e foram esmigalhados no chão, conquistou a cidade, coisa boa, matou os edomitas, versículo 14, os filhos de... Que coisa boa, né? Então ganhou, que bênção. Mas, meus irmãos, nós não podemos achar que essa vitória foi o suprassumo da fidelidade. Porque, às vezes, vitórias na vida não indicam necessariamente fidelidade. O texto nos mostra um homem completamente torto. Porque uma fidelidade parcial faz a gente enxergar até as bênçãos de Deus de forma distorcida. Uma fidelidade parcial faz a gente enxergar as coisas de forma tão distorcida que a gente acha que o que Deus deu foi porque a gente conquistou. Porque eu fui fiel a Deus e Deus foi lá e me deu. A fidelidade parcial faz com que você se torne cego para o seu próprio pecado. Esse homem não enxerga que ele, na verdade, está corrompido, que o seu coração está corrompido e que ele ama muito mais o lucro do que a Deus. E que ele está agarrado a Deus só porque ele quer lucro. E que diferença faz para as igrejas modernas? O que se oferece nas igrejas modernas? Se não lucro. Se não for lucro financeiro, é lucro emocional. Está vendo?
Sempre se oferece vantagens. Venha para Deus e você tem vantagens. A obediência parcial de Amazias está relacionada a que vantagens eu tenho em me tornar obediente. Ele até faz algumas coisas certas, mas ele faz com motivação dúbia, com dupla motivação. Uma fidelidade parcial, meus irmãos. O que acontece quando a fidelidade ao Senhor é parcial? Uma fidelidade parcial, em primeiro lugar, leva à repetição de pecados antigos. Em segundo lugar, distorce as vitórias concedidas por Deus. E em último lugar, uma fidelidade parcial expõe o vazio de uma fé que não persevera. Volta lá para o texto de Crônicas, 2 Crônicas 25, que eu quero que você leia somente alguns versículos. Os versículos de 14 a 16 nos contam uma história terrível agora. Porque eu preciso desses versículos para entender o que aconteceu a partir do versículo 8 lá de 2 Reis. O texto nos diz que, vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Veja, a Bíblia mal fala nos deuses de Edom. Porque os deuses de Edom são ridículos, não ganham nada. Mas por isso que a Bíblia nem fala direito. Aí o rei vai, Deus dá a vitória a ele contra Edom, ele pega os deuses do Edom e traz. Às vezes eles faziam isso, era uma forma de envergonhar o povo vizinho, era uma forma de dizer, eu estou tirando a sua proteção, estou tirando o teu Deus, então você vai ficar desprotegido. Era uma forma de humilhar, mas não foi isso que ele fez não. O texto diz que ele trouxe, e pior, versículo 14, adorou e queimou incenso a eles. Que cabra doido! Meu irmão, como é que um cara tem um Deus que o leva para uma guerra, vence os outros deuses, e ele passa a adorar os deuses perdedores? Veja que loucura! Mas como a idolatria está no coração dele, desde o início do reino, quando ele deixou altares nos montes, está vendo? A idolatria estava lá, pingada em seu coração. O texto nos diz que ele traz os deuses de Edom e passa a adorar os deuses de Edom. Os deuses, que ridículo, os deuses do povo derrotado, os deuses que perderam a guerra para o Deus de Judá. Ele passou a adorar deuses estranhos. Quando a pessoa é fiel só pela metade, meus irmãos, ele vai ter um coração dividido. E o seu coração dividido vai abraçar ídolos no processo. Mas Deus é tão bom que não deixou ele sem profecia. Versículo de número 15. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias. E quando Deus fica com raiva, Deus manda um profeta. Deus manda um pregador, está vendo? E o pregador foi até ele dizendo assim, olha como Deus é lógico, por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Deus está usando lógica, está vendo? Por que você está orando para deuses que não conseguiram livrar nem o povo deles? Isso é ridículo. Usa a cabeça, homem. Deus está tentando colocar um pouco de juízo na cabeça de Amazias. Mas você nota que ele tem uma progressão. Primeiro, ele obedeceu a palavra. Está vendo? Deuteronômio 24. Não matou os filhos. Beleza. No segundo momento, ele questiona a palavra. O profeta diz, devolva os seres. Mas meu dinheiro. Agora ele não só questiona a palavra, agora é que ele confronta a palavra. Olha a progressão, está vendo? Versículo de número 16, ele faz assim. Enquanto falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Ele olha para o profeta e simplesmente diz assim, quando foi que a gente deu um cargo para você de conselheiro? Quem pediu o conselho para você? Você não tem essa função. Segunda coisa que ele diz, pare com isso. Ele diz, cale-se. Estou querendo ouvir nada do que você está dizendo, não. Terceira coisa, por que teríamos de ferir-te? Essa é uma pergunta boa, porque aquela coisa é uma ameaça de morte velada, está vendo? Vai morrer de graça, cara, fica quietinho aí na tua, não diga nada não, está vendo? Ele ameaça o profeta de morte. Ele diz, não me interessam os seus conselhos, eu não fiz você o meu conselheiro, fique calado, porque senão você vai morrer, de graça. Você acha que o profeta fica calado quando é ameaçado?
O profeta nunca fica calado quando é ameaçado. O profeta sempre sai falando, gente, não tem jeito. O que é que ele faz? O profeta diz assim: então parou o profeta, mas disse. Ok, o profeta parou de tentar convencê-lo, está vendo? Mas ainda disse uma última palavra. Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvido ao meu conselho. Agora você está pronto para o versículo número 8 do capítulo 14 de 2 Reis. Esse homem se tornou arrogante, orgulhoso, a ponto de querer conquistar tudo sozinho. Porque quem conquistou Edom? Eu conquistei Edom. Eu trouxe de volta o comércio para Israel. Fui eu que trouxe Judá de volta ao mapa. Fui eu que fiz isso. Eu posso fazer isso. E tem os deuses de Edom junto comigo também. Então ele tem tudo agora, está vendo? Deus diz, não faça um negócio desse porque é loucura. E ele simplesmente não quer mais ouvir. Ele então tem um plano. Se eu estou nessa fase agora boa, né? É tipo apostador. Se eu estou numa fase boa, o que é que eu tenho que aproveitar? A sorte. Então vamos expandir. E aí ele chama o rei Jeoás, versículo 8. Gente, Jeoás já é macaco velho. Jeoás não é menino não, mas Jeoás está pronto para a guerra. Só que o que é que ele faz? Ele manda mensageiros para Jeoás, filho de Joacás, dizendo assim, vem, começamos as armas. É basicamente uma expressão que se diz, vamos emendar os bigodes. Já viu essa expressão? Vamos emendar os bigodes? Vamos ver quem ganha? Vamos ver quem ganha aqui? Vamos pegar uma briga? Gente, o coitado está lá, quietinho na dele, mas o que é que Amazias está pensando? Eu estou por cima, eu estou conquistando tudo, eu quero tornar o meu reino igual ao reino de Davi e de Salomão, eu quero expandir, então eu quero tomar de volta o terreno de Joás, eu quero ir lá e ganhar de Israel, eu quero tomar de volta, mas lembre-se, o Senhor já está contra ele. O texto de 2 Crônicas vai dizer isso com todas as letras, era plano de Deus para destruí-lo já, porque ele estava preso aos ídolos, ele confiava não em Deus, mas confiava na própria capacidade que tinha, na força do poder bélico que ele possuía e nos deuses novos que ele tinha arranjado. O seu coração duplo tinha escolhido um lado, o lado contra Deus. Jeoás, coitado, filho lá de Israel, estava quietinho na dele, de repente chega um documento dizendo assim, olha, se prepara aí para a gente ir para a guerra, vamos trocar uns tapas aqui, vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. Joás manda um poeminha para Amazias. É um poeminha, uma poesiazinha, uma historinha, que é interessante, meus irmãos, é uma historinha contada, muito parecida com uma historinha que a gente já ouviu lá em Juízes. É uma historinha com planta, com bicho, é uma historinha bem bobinha. Mas pelo menos ele deveria ter prestado atenção na historinha. Ele faz assim, o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está, dá tua filha por mulher a meu filho. Cardo, uma plantinha besta, pequena, tamanho de nada, bem miudinha, cheia de espinho. O cedro, uma árvore imensa. O que é que o cardo faz? Me dá a tua filha. É como que dizendo, eu sou tão importante que eu quero casar a minha filha com a filha de um cedro. Ou em outras palavras, como é que o cardo se enxerga? Como um cedro, está vendo? O cardo acha que é um cedro, ele quer a filha do cedro para se casar. Ele diz, o cardo mandou dizer lá para o cedro, me dá tua filha para casar com meu filho, porque sou grande demais e eu quero casar com os grandes. Aí ele diz, enquanto estão negociando a filha, os animais do campo que estavam no livro passaram por cima e pisaram o cardo. A história é ridícula, mas é interessante, ele está dizendo assim, o cardo se acha um cedro poderoso, imbatível, que não dá para derrubar. Quer gerar um reino através de cedros. Mas enquanto ele está planejando coisa grande, vieram os bichos pisar em cima. E acabou-se o cardo. Agora vem um conselho de Joás. E o conselho é bom. Ele faz assim. Você acabou de ganhar dos Edonitas, versículo 10. E o teu coração se soberbeceu. Ele faz uma avaliação correta, está vendo? Você acabou de ganhar uma guerra muito importante, matou 20 mil homens. Você ficou muito exaltado por conta disso e se ensoberbeceu. Faça o seguinte, versículo número 10. Acho bonito esse conselho. Gloria-te disso, se gabe de que ganhou de 20 mil. Faça festa, coloca um colar no pescoço. Fique em casa, cara. Aproveita que tu ganhou. Por que tu vai entrar no outro agora? Aproveita que tu ganhou. Curta a sua vitória,
Curta a vitória que você acabou de ter com Edom. Cara, aproveita aí, fica feliz, toma uma. É isso, cara, aproveita aí. Mas não vai te meter em casa de maribondo, não. Não vai cutucar onça com vara curta, não. Por que tu iria se meter agora comigo só para cair? Não faz um negócio desse. Não faz um negócio desse. Você acha que ele vai ouvir? O texto diz que Amazias não atendeu. E aí, meus irmãos, quando você tem um coração dividido, você passa a seguir somente os seus próprios conselhos, o conselho do seu coração mau. E foi isso que ele fez. Ele foi contra Joás, rei de Judá. E o texto nos diz que eles mediram armas em Bet-Semes, que está perto de Judá, a poucos quilômetros de Jerusalém. 30 quilômetros mais ou menos. A guerra foi pesada lá dentro, mas o que acontece, versículo número 12, encurta a história bem rapidinho. Judá perdeu. Não só perdeu, porque agora a desgraça vai ser grande. Judá perdeu, cada um correu para sua casa, todo mundo fugiu. Jeoás prendeu Amazias, não matou, prendeu Amazias, o que é mais humilhante ainda. Foi para Jerusalém, entrou em Jerusalém, já parou para pensar, estava tudo bem, gente, tinha acabado de ganhar uma guerra, foi se meter nessa agora, perdeu a cidade, o Jeoás entrou em Jerusalém, não só entrou em Jerusalém, derrubou, o texto diz que derrubou o muro, 200 metros de muro, ele derrubou, botou o muro abaixo, ou seja, deixou a cidade desprotegida, não tem mais como a cidade se segurar. Ele entrou lá dentro, roubou o ouro do rei, tomou todo o ouro do rei, entrou no templo, pegou todo o ouro que tinha lá, se é que já ainda tinha ouro lá dentro, porque muito do ouro, lembra que o rei anterior tinha mandado para Azael, mas ainda tinha alguma coisa lá, ainda pegou um bocado de gente refém, que provavelmente era a liderança máxima de Jerusalém, e levou esse povo todo refém, e levou também Amazias preso. Veja, meus irmãos, quando alguém confia no seu próprio coração de forma arrogante e pretensiosa e não confia no Senhor, por causa dessa infidelidade parcial, se destrói. Por causa da idolatria, Amazias caiu de forma humilhante. De forma humilhante. O texto para no versículos 15 e 16 para dizer um evento importante que está acontecendo em Israel. Não em Judá, mas em Israel. O que está acontecendo em Israel? Joás morreu. Joás morreu. O texto diz que o texto faz assim, os mais atos de Joás, porque lembra que o texto está focando sempre em Israel, não em Judá. Então, isso é importante. Joás morreu, pelejou, mas o que ficou marcado em Joás, pelejou contra Amazias, rei de Judá. Está vendo que a vitória que era para ser de Amazias se tornou a grande vitória de Joás. E Joás morreu, foi sepultado em Samaria, e seu filho Jeroboão passou a reinar em seu lugar. Nós vamos ver isso na semana seguinte. Mas olha só, versículo 17, como a humilhação continua. Amazias, filho de Joá, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás. 15 anos preso. Ele ficou 15 anos preso. Ele não só perdeu uma guerra, ele ficou 15 anos preso, sem poder reinar. Quem está reinando é uma corregência. Depois de 15 anos que o rei Joás tinha morrido, ele volta para Israel, mas volta como vassalo. Volta como vassalo, porque já tem alguém regendo, como corregente. E o texto diz, ele morreu também. Os mais atos de Amazias estão escritos no livro da história do rei de Judá. Ok, já morreu, pastor, tá bom, já basta de humilhação. Não, tem mais uma humilhaçãozinha para terminar. Como ele morreu? Depois de 15 anos preso, ele volta para Jerusalém, mas o texto diz assim, conspiraram contra ele em Jerusalém. Por que conspiraram contra ele? Crônicas diz, porque ele se tornou idólatra. Um grupo de pessoas fiéis ao Senhor em Jerusalém, quando ele voltou, disseram, ele não pode ficar mais no poder. Vamos matar ele. Que coisa vergonhosa, porque ele está em Jerusalém, mas não pode ficar em Jerusalém, porque estão querendo matar ele. Ele foge para Laquis, tentando fugir da morte, e eles vão até Laquis, encontram o rei em Laquis e matam o rei. Colocam o rei em cima de um cavalo, trouxeram para Jerusalém e enterraram. E essa é a história de Amazias. Se ele viveu como pai, se afastando do caminho do Senhor, ele vai ter a mesma morte que o pai,
morrendo assassinado pelos próprios servos. Irmãos, alguém com um coração dúbio, com fidelidade parcial, vai expor mais cedo ou mais tarde que sua fé é vazia e não vai ter outra saída a não ser destruição. O texto nos mostra como é perigoso andarmos em obediência parcial. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que o texto nos mostra de forma tão cruel e dura a maneira como Amazias se apresenta aqui. O texto nos lembra que eu e você somos muito mais parecidos com Amazias do que a gente gostaria. De que a gente também vive uma vida de obediência parcial. Faz algumas coisas certas, mas faz outras coisas bem erradas também. Que nós também às vezes temos o nosso coração dividido entre Deus e lucro, conquistas. E que às vezes a gente também cai numas esparrelas de não ouvir a voz do Senhor quando o Senhor nos alerta e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas é importante pensarmos, meus irmãos, que o texto não está simplesmente dizendo, olhe para Amazias e faça o contrário de Amazias. O texto está dizendo que Amazias, como rei de Judá, não foi o rei que nós esperávamos. Amazias, meus irmãos, nos mostra falhas completas em obediência. Ele é desobediente ao Senhor no final das contas, para nos lembrar que existe um rei de Israel, o rei de Judá, que foi completamente obediente, em obediência perfeita, para nos lembrar de que nós não olhamos para Amazias e o imitamos, nós olhamos para o Cristo perfeito, que obedeceu de forma perfeita. Enquanto Amazias rejeita a palavra do Senhor, confronta a palavra do Senhor, tenta negociar com a palavra do Senhor, nós temos um rei em Cristo, que é completamente submisso à palavra do Senhor e cumpre e obedece toda a palavra do Senhor. Enquanto a esperança de Israel estava num rei que obedecia de forma parcial, cuja fidelidade é negociável e que vacila no meio do processo, a nossa esperança não está nesse rei, está num rei perfeito e completo que obedeceu de todo o coração, amando o seu pai e fazendo exatamente a sua vontade. Enquanto Amazias é um rei que vence e fica orgulhoso, o nosso rei é um rei que é humilde e que o Pai o exalta e por isso ele vence todos os seus inimigos. Enquanto Amazias é um rei que silencia profetas, o nosso rei é o profeta primeiro, que jamais será silenciado. Enquanto nos lugares onde Amazias falha, Cristo é fiel até o fim e nos mostra que existe um caminho diferente. Então o texto nos mostra, meus irmãos, Amazias como alguém que nós não devemos imitar, mas um Cristo como alguém que nós devemos imitar. Isso nos traz alguns desafios agora. Primeiro lugar, qual dos dois você segue no que diz respeito à sua obediência? Como você obedece ao Senhor? O texto nos manda, meus irmãos, pensar se nós somos como Amazias, que fazemos algumas coisas para Deus muito bem, mas que fazemos outras mais ou menos. Que deixamos que o nosso coração domine algumas áreas e escondemos algumas áreas de nossa vida que são pecados antigos, mas que a gente não quer mexer. O Senhor nos convida hoje a abrir finalmente o quartinho da bagunça, para que você finalmente vá lá no seu coração e abra esse quartinho cheio de mofo e veja toda a quinquilharia que você guarda lá dentro, para que você faça uma faxina de fato na sua vida. Porque Cristo, meus irmãos, que foi obediente de forma fiel, nos deu exemplo para que nossa obediência não seja uma obediência parcial, guardando pecados antigos, mas para que a gente saiba fazer uma faxina no coração, para que o nosso coração esteja sempre direcionado para Deus e não para nós mesmos. O Senhor nos convida hoje a uma avaliação, se com o nosso coração em obediência e fidelidade parcial, não estamos guardando pecados antigos que já deveriam ter sido abandonados há muito tempo. Velhas práticas imorais que nós ainda guardamos, velhas práticas de comportamento que nós ainda mantemos, velhas práticas de falar mal do outro que nós ainda continuamos insistindo, de forma egoísta, vivendo sempre para si mesmo. Se nós somos as pessoas que pensam mal dos outros o tempo inteiro e fica xingando, reclamando, murmurando o tempo todo, o Senhor nos convida a avaliarmos pecados que nós temos guardado no nosso coração, fruto da nossa fidelidade parcial. O texto nos manda, meus irmãos, desconfiar se sua vida está tudo bem, se está tudo dando certo, mas se sua fidelidade não está andando tão correta.
O texto nos convida, meus irmãos, a desconfiarmos se nós estamos realmente dedicados ao Senhor, ou se nós só estamos buscando o Senhor porque as coisas estão funcionando bem, porque Deus se torna aquele provedor de vitórias, quando na verdade vitórias não são, na verdade, indicativos de como você lida com Deus, é como você lida com as ordens do Senhor que faz toda a diferença. O texto te manda desconfiar se sua vida está tudo muito boa e você está achando que é porque você é fiel a Deus, quando na verdade você está questionando as ordens do Senhor no seu dia a dia. Se Deus diz que você tem que fazer alguma coisa, mas você diz, não Senhor, mas tem que ser desse jeito mesmo. Tem que perdoar o teu irmão, mas Senhor, mas fulano, Senhor, tem que perdoar mesmo, mas tem que amar o Senhor acima de todas as coisas, mas Senhor, meu menino, minha mulher, Senhor, será que tem que amar tanto assim? Meus irmãos, o tempo inteiro nós estamos tentando negociar com o Senhor os nossos desejos. Não se engane com vida tranquila, com vitórias conquistadas, avalie o seu coração, se você tem negociado a sua obediência. Porque isso vai te levar a uma última advertência aqui. Tenha cuidado, porque ninguém que vive uma fidelidade parcial se mantém fiel parcialmente para sempre. Olhe para Cristo, que foi fiel até o fim. Olhe para o exemplo de Cristo, que morreu, mas não abandonou a fidelidade. Siga as instruções de Cristo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O texto nos alerta que toda vez que você tentar manter uma vida dupla de obediência parcial, mais cedo ou mais tarde, você vai cair numa desobediência completa. E a desgraça vai vir sobre você com toda a força possível, por um motivo muito simples: não existe obediência pela metade. Toda obediência pela metade é uma desobediência inteira. O texto nos convida, em último lugar, meus irmãos, a descansar a nossa obediência no Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele é aquele que obedece plenamente, Ele obedeceu no nosso lugar. Por isso você deve descansar o seu coração nele, porque Ele vai fazer você fiel também. Se Ele começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la. Por isso não tente ser fiel sozinho. Não tente buscar a fidelidade ao Senhor pela sua própria força, porque você não vai conseguir. Não tente ser fiel aos mandamentos do Senhor pelo seu próprio braço, porque você não vai conseguir. Clame ao Cristo fiel, e Ele te fará fiel até a morte, e Ele próprio te dará a coroa da vida. Ele próprio te dará a coroa da vida. Às vezes, meus irmãos, nós somos conduzidos numa igreja a escolher aquilo que nós obedecemos, e ficamos entre lá e cá, e achamos que está tudo bem, todo mundo é pecador, né? A gente vai levando. O Senhor nos mostra os perigos de termos um coração duplo, de uma obediência parcial, de uma fidelidade parcial. O Senhor nos convida hoje a olharmos para Cristo, o nosso Rei fiel, obediente e perfeito, para que sigamos o exemplo dele e nos confiemos na força que Ele nos dá, para que possamos viver de forma obediente a Ele. Deus nos dê graça. Obrigado, Senhor, por nos alertar os perigos de vivermos uma fidelidade parcial. Parece, Senhor, que estamos fazendo a coisa certa. Parece, Senhor, que estamos andando em fidelidade, mas tem muita coisa escondida no nosso coração, guardada, Senhor, que mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Livra-nos, ó Senhor, desse lixo que nós guardamos de pecado. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos plenamente na Sua palavra e não questionarmos ou desobedecê-la. Ajuda-nos a confiar completamente no Senhor e segura a nossa mão, Senhor, para que nós sejamos fiéis até a morte. Nós te rogamos isso no nome santo de Cristo Jesus. Amém.